Este livro é o resultado de uma longa vivência no tratamento e na convivência com uma doença de grande complexidade, que é a chamada Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Nos últimos 50 anos, sabe-se mais sobre o sono do que nos últimos 6.000 anos. A necessidade de se pesquisar a respeito dessa complexa doença e suas repercussões sobre o organismo tem sido um verdadeiro desafio para os médicos que trabalham com os problemas respiratórios de vias aéreas superiores. A otorrinolaringologia, nesses últimos 20 anos, desenvolveu inúmeros procedimentos cirúrgicos e inúmeras maneiras diagnósticas que hoje estão aí no convívio dos profissionais que atuam nessa área. A qualidade diagnóstica que hoje nós temos para indicar procedimentos tem melhorado significativamente os resultados cirúrgicos. Nós temos hoje, dentro do trabalho da otorrinolaringologia, da cirurgia crânio-maxilofacial, da bucomaxilofacial, da cirurgia de cabeça e pescoço, um trabalho multidisciplinar, multiprofissional, porque as cirurgias iniciais que se fixavam absolutamente na parte referente à faringe, que é a área colapsável da via aérea, hoje se expandiu, porque o trabalho efetivo, reconstrutivo da via aérea superior tem que ser visto como um todo. Esse trabalho hoje é executado em várias áreas, e desde a via do nariz até a faringe, até a região da base da língua, até a porções esqueléticas da face, todos esses aspectos hoje têm que ser considerados no trato e na cura dessa enfermidade. Nós nos baseamos hoje muito na condição de podermos dar ao doente que tem a apneia do sono aquilo que nós queremos, a cura. E as próprias estatísticas hoje que se baseiam nos resultados satisfatórios falam em redução dessas taxas de 50% dos índices de apneia, das dessaturações e tudo mais, quando na verdade o que nós queremos é que esses pacientes possam ter um índice de apneia abaixo de 5, com uma dessaturação acima de 90 e com uma qualidade de vida que seja realmente fundamentalmente agradável e efetiva, que ele possa desenvolver todo o seu trabalho com qualidade e não sofrer essa degeneração que é a evolução cada vez mais crônica que um paciente com apneia do sono apresenta. Dentre os inúmeros procedimentos hoje cirúrgicos realizados para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, nós ainda vemos que existem lacunas, existem condições em que os profissionais ainda não estão habilitados a trabalhar em certas áreas que são de grande importância como fator causal da doença. Isto aí é talvez estatísticas, inclusive da própria Academia Americana de Otorrino, têm mostrado que as regiões, por exemplo, da hipofaringe, que são regiões em que nós temos em comum com outros níveis de obstrução da via respiratória, é a menos tratada. Kizilian, da Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em trabalho recente, demonstrou que das 35.000 cirurgias realizadas nos Estados Unidos em 2010 para o tratamento da apneia do sono, somente 20% enfocava a região da hipofaringe. E quando nós sabemos que 80% das obstruções são em níveis múltiplos, você vê que realmente nós deixamos de tratar áreas que hoje são fundamentais para nós darmos a esse paciente os resultados efetivos que nós queremos. Então, e isso é por quê? Porque realmente não existe uma formação adequada dos profissionais no trato desses níveis de obstrução. Mesmo as cirurgias faríngeas, que são as cirurgias mais comuns à otorrinolaringologia, sofreram grandes modificações nos tempos atuais, com cirurgias reconstrutivas e não cirurgias simplesmente de ressecção, de remoção de tecido. Nós mudamos funções hoje na faringe desses pacientes
para que você tenha realmente uma abertura mais adequada durante o sono. Dentro desse contexto, as cirurgias múltiplas que sempre foram relegadas a planos secundários, hoje são o ponto básico na indicação real do tratamento desses pacientes. Dificilmente um paciente vai se submeter hoje, na nossa visão, a um tratamento simplesmente de uma região só da via aérea. As obstruções em níveis das vias aéreas hoje envolvem 80% dessa via aérea. E, em geral, os tratamentos e os maus resultados dependem exatamente desse enfoque parcial. Esses pacientes são subtratados, na maioria das vezes. A chave do resultado é o topo diagnóstico. Se nós fazemos um topo diagnóstico adequado, nós vamos indicar uma cirurgia adequadamente. E isso envolve todo o complexo de partes moles e a parte esquelética concomitante. Nós não podemos separar a via aérea da sua estrutura, do seu arcabouço todo, que é exatamente a sua sustentação. E esse tratamento hoje ainda é uma lacuna na medicina mundial. Não é só no Brasil que isso acontece. Nós vemos que os centros de referência no tratamento das complexas síndromes da apneia do sono são muito poucos ainda. Nós estamos vivendo uma situação em que a necessidade de se estimular o aprendizado dentro das residências, dos cursos de treinamento para que o profissional realmente possa fazer um diagnóstico com grande eficiência e ao mesmo tempo indicar uma cirurgia que seja realmente curativa para esses pacientes. Isto é a base fundamental do nosso livro. Essa nossa obra não é uma experiência isolada. Essa nossa obra é uma experiência que representa inúmeros serviços em nosso país, inúmeros serviços que hoje já trabalham com o objetivo exatamente de trazer essa grande contribuição na formação dos nossos residentes, dos nossos médicos, para que possam exatamente mostrar que há um tratamento muito mais efetivo, com resultados muito mais objetivos e com cura de uma enfermidade que até há pouco tempo se dizia que era incurável. Para tanto, nós reunimos experiências de colegas desde o Nordeste até o Sul desse país para mostrar a sua experiência e a sua vivência e para que nós possamos, com isso, inclusive, estimular a formação de outros centros que deverão nascer imbuídos desse espírito de que o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma síndrome, é um quadro que tem que ser abordado de uma maneira multidisciplinar, muitas vezes. O profissional que não tem formação em cirurgia esquelética deve procurar se unir a colegas que tenham formação nessa área, e o estudo do sono em todas as suas repercussões tem que ser um conhecimento mais profundo. Nós, como cirurgiões que trabalhamos no tratamento dessa complexa enfermidade, não podemos mais ser vistos, como dizia o nosso amigo Nelson Powell, a ponta do rabo do cachorro. O otorrino, o cirurgião bucomaxilo, recebia os seus casos num fim da linha, quando na verdade nós temos que lutar exatamente para mostrar que nós temos que tratar esses pacientes desde o início, para que essa doença não assuma as suas comorbidades, que são extremamente graves. Nos treinamentos, nessa nossa obra, nós vamos mostrar as DVDs com cirurgias de vários colegas que já estão praticando esses procedimentos com efetividade, para que vocês possam todos usufruir de experiências múltiplas. Quer dizer, na medicina ninguém é o dono da verdade, nós apenas somamos para podermos exatamente, quando enfrentamos uma enfermidade que tem múltiplas faces, como a síndrome da apneia do sono, nós precisamos nos unir para que nós possamos exatamente vencer e contribuir para a cura desta complexa síndrome. Eu sou o Dr. Zé Antônio Pinto, otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço,
especialista em medicina do sono, juntamente com meu querido amigo Dr. Nelson Colombini, que é também um otorrinolaringologista, além de ser um cirurgião crânio-maxilofacial, cirurgião dentista. Trabalhamos muito nesta área de medicina do sono e no tratamento da apneia obstrutiva. Nós conseguimos uma grande conquista na organização dessa obra, porque reunimos uma pleiade de colegas de grande experiência no tratamento dessa doença, mostrando através de DVDs a sua experiência pessoal nesse tratamento. Então isso vai dar uma contribuição objetiva, prática, efetiva para o mundo médico cirúrgico brasileiro, mostrando detalhes de procedimentos que cada um desses colegas notáveis apresentaram para nós de uma maneira bastante singela e que nós agradecemos muito. Esse centro em que nós atuamos hoje, que é o Núcleo de Otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia crânio-maxilofacial e de medicina do sono, tem exatamente a finalidade de congregar colegas que têm realmente experiência para enfrentar essa enfermidade. Nossa instituição está hoje organizada para programar cursos de formação e de educação de uma maneira que o otorrino, o cirurgião crânio-maxilofacial, o dentista e todos aqueles profissionais que estão envolvidos no tratamento dessa enfermidade possam ter uma formação, um treinamento efetivo em várias áreas nas quais eles podem se considerar inseguros. E esse é um compromisso de honra e é a base que fez com que nós organizássemos esta obra para apresentarmos ao nosso país. Eu me chamo Ronaldo Aparecido Câmara, eu tenho 50 anos e eu já fui diagnosticado com um caso de apneia grave. Na época, a gente não dá muita atenção para isso. E eu fiz uma cirurgia grande das minhas vias respiratórias, que o médico achou que podia ser isso que estava causando o meu ronco e a parada respiratória. Foi uma cirurgia difícil, a recuperação não foi fácil, só que não adiantou nada. E a gente nunca acha que é tão grave assim e eu deixei para lá, não fui mais atrás disso. Só que com o passar do tempo, e a minha esposa, no caso, ela percebeu que eu estava parando muitas vezes de respirar durante a noite. Ela parava de respirar e os sintomas, eu acordava super cansado, eu dormia 10, 12 horas por dia, porque como eu sou autônomo, eu faço meus horários. Então, se eu entrar 10 horas ou entrar meio-dia, tanto faz. E eu saía dormir por volta das 10 da noite e às vezes meio-dia eu estava na cama ainda. Só que eu não tinha todas essas horas de sono mesmo. Eu levantava muito cansado, eu dormia em qualquer lugar, num consultório esperando o médico chamar, eu caía no sono. Eu já cheguei a cair no sono num restaurante esperando a comida. Então, sabe, era um negócio incontrolável. Dirigindo estava ficando perigoso. E não só isso, a minha esposa também, por outro lado, ela acordava com o meu ronco e por outro lado ela tinha medo que eu não voltasse das minhas apneias, das minhas crises, e ela também não dormia. Então estava criando um problema para mim, para ela, estava difícil. Até que por intermédio dela forçou, porque mulher é sempre assim, né? Ela que manda. Ela fez eu ir, eu fui num médico, 1, 2, e todos tentaram fazer aquele exame de polissonografia. Eu fiz o exame normal, eu fiz com aquela máscara que a gente usa para dormir e o resultado era cada vez pior e ia piorando. E foi recomendado uma cirurgia agressiva, só que como eu tinha feito a do nariz e não foi fácil, eu falei, eu não quero mais saber de cirurgia, e eu não fui atrás. Só que foi passando os anos, tudo, até que não deu jeito. Foi piorando e eu procurei fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia bimaxilar com redução da língua, tá? E, nossa, hoje não tem nem o que falar, mudou da água para o vinho. Hoje eu durmo, em média, 6 horas por noite, mas eu durmo às 6 horas por noite. E, nossa, eu levanto disposto, eu não tenho canseira, não tenho sono, sabe?
praticamente eu renasci. Com essa cirurgia eu renasci. E, nossa, é outra vida, não tem nem comparação com a minha vida antigamente. Meu nome é José Feliciano da Rocha Júnior, tenho 34 anos. Comecei a procurar esse tratamento porque roncava muito e era muito, muito forte mesmo, que ninguém aguentava dormir comigo. Comecei o tratamento pelo ronco e com o ronco descobri que tinha apneia do sono. No percurso do tratamento, o doutor descobriu que eu tinha que usar um aparelho pro resto da minha vida ou fazer a cirurgia. E até ele concordou comigo, optou a fazer cirurgia de avanço de mandíbula, do nariz, avanço de mandíbula e da garganta. E antes da cirurgia, eu não conseguia acordar cedo. Se eu acordasse cedo, eu sentia dores de cabeça, eu tinha que cochilar um pouco à tarde ou até mesmo antes do meio-dia, se eu acordasse muito cedo. E dores de cabeça frequente, mesmo se eu acordasse um pouco mais tarde. O meu hábito de dormir é um pouco mais tarde, então eu já acordava mais tarde, mas eu podia dormir 10, 11 horas por dia, que eu acordava muito cansado e com dores de cabeça, eu já estava começando a sentir palpitação no coração, tremores nas mãos. E depois da cirurgia, graças a Deus, assim, acordo cedo, tranquilo. Durmo bem à noite, que eu acordava várias vezes à noite. Durmo bem agora. Não, dores de cabeça é muito raro. Até agora procurei um oftalmo para ver, mas é muito raro as dores de cabeça. Tá sendo outra vida. Descobri uma outra vida que eu não sabia. O que era isso? Dormir e acordar disposto. Que era uma coisa que eu não sabia o que era. E foi assim. Só agora é só melhorias. Ainda estou fazendo tratamento ortodôntico agora com a doutora Mônica. Faço tratamento com ela, que mexeu na mandíbula, a mordida, não estou mordendo direito ainda, mas já vai fazer 5 meses que eu fiz a cirurgia. E depois de 3 meses já comecei a comer tudo de normal, tudo tranquilo. E tá sendo tudo perfeito. Meu nome é Frederico, eu tenho 40 anos e eu roncava muito. Roncava tanto que a minha esposa resolveu me filmar dormindo, e aí eu percebi que além do ronco eu estava parando de respirar durante o sono, e isso me deixava muito cansado durante o dia, tinha muita sonolência e qualquer encostada já tinha vontade de dormir. Procuramos o Dr. Nelson, depois de um exame de polissonografia foi detectado problema de apneia e proposto a cirurgia de avanço maxilomandibular. A cirurgia foi realizada e realmente um novo exame de polissonografia mostrou que o problema tinha sido praticamente todo eliminado. Hoje eu durmo melhor, tenho uma qualidade de vida, quanto que eu estou acordado durante o dia bem melhor, e acredito que então o resultado foi alcançado e esse problema foi sanado corretamente.